E é tão difícil entender em qual lado a gente está, e o lado certo é amar. Parte da poesia de Braulio Bessa se chama Diversidade. E é com essa poesia que a gente abre esta manhã de hoje, saudando a todos, a todas e a todos que aceitaram o convite do Centro Sabiá, do CETRA, do IFCE do Rio Grande do Norte, para lançarmos hoje essa cartilha que tem como título a realidade da população LGBT+, no meio rural do Nordeste brasileiro, uma pesquisa quantitativa. Eu me chamo Neila Santos, faço parte da coordenação executiva do CETRA e quero desejar uma boas-vindas a todos e a todas. Maria, é com você. Bom dia, minha gente. Maria está sem microfone. É raro, mas acontece muito, viu, minha gente? Bom dia, estar aqui com vocês, estar aqui com Neila e com Avelino, abrindo esse seminário, né, do lançamento da pesquisa, a realidade da população LGBT+, no meio rural do Nordeste brasileiro, uma pesquisa qualitativa. Meu nome é Maria, eu sou do Centro Sabiá, atualmente estou na coordenação geral do Centro. É importante a gente colocar que essa pesquisa ela é uma parceria do Centro Sabiá, do CETRA e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E nesse seminário a gente também está com a parceria do FIDA, né, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento, que faz parte do Sistema ONU. E dizer também que essa pesquisa qualitativa, ela tem o objetivo de conhecer as condições de vida da população LGBT+, no rural nordestino, conhecer renda, trabalho, escolaridade, raça e etnia, acesso à água, acesso à alimentação, né? E a realização dessa pesquisa, ela foi motivada por uma ausência muito grande desses dados, né? E a invisibilidade desse público, né? Esses dados, a gente entende que são dados fundamentais, né, para garantir o acesso a direito e as políticas públicas para essa população. Essa pesquisa, é importante a gente informar que você pode encontrar ela na íntegra, né? Ela é uma cartilha que faz parte do acervo digital do Centro Sabiá, e você encontra ela no Voaflix. É só procurar aí nas redes, é o www.voaflix.centrosabiá.org.br. E agora eu quero chamar Luiz Campos, do FIDA, que vai fazer a mediação desse debate. Olá, aliás, perdão, desculpa, quero chamar aqui o Avelino, do Instituto Federal, também para dar as boas-vindas nesse encontro. Bom dia a todas as pessoas, obrigado Maria, obrigado Rafael pelo convite e demais colegas presentes. A satisfação compartilhar esse momento de alegria para Rafael e para os colegas envolvidos nessa pesquisa de importância já tão bem acentuada pela Maria, né? Eu sou Avelino, sou professor do IFRN, atualmente estou na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e falo em nome do reitor também, que não pôde participar, estava com ele há pouco, mas que enviou os parabéns para Rafael, para a equipe envolvida nessa pesquisa, e sobretudo por essa parceria tão importante no que diz respeito à oferta de subsídios para efetivação, planejamento e execução de políticas públicas voltadas às pessoas LGBT, QIAPN+, no Nordeste brasileiro. População invisibilizada, embora bastante presente, mas carente do envolvimento do poder público e das políticas públicas em geral. Por isso, a gente deixa os parabéns a Rafael, desde já, fazendo a difusão dessa investigação, né? Ontem nós divulgamos, né, para todos os servidores do IFRN, e é por isso que nós temos aqui alguns deles e delas presentes, né? Por entendermos que nós precisamos fortalecer os nossos núcleos de gênero e diversidade presentes nos 22 campi da instituição, sobretudo no Agreste e no Sertão
Potiguar, né, com os dados fornecidos por essa investigação, a fim de que sejam subsidiadas as decisões desses núcleos na oferta de cursos, de formações, de capacitações e no desenvolvimento de novas pesquisas, né. Então, estamos todos muito contentes, enquanto instituição, por esse trabalho liderado por Rafael e pela equipe que esteve com ele. Parabéns a todos e todas e um excelente evento. Pronto, agora vamos convidar o Luiz Campos, do FIDA, para que ele possa mediar e conduzir esse debate. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Maria. Bom dia a todos, todas e todes. Um prazer. Sou Luiz Campos, do FIDA. É uma satisfação estar aqui com os parceiros, o CETRA, a Sabiá, o Instituto Federal. Como a Maria disse, o FIDA é uma agência do Sistema ONU que tem um mandato específico para promover desenvolvimento rural, aqui no Brasil, desenvolvendo há muitos anos projetos na região do Nordeste, de apoio à pequena agricultura familiar, parceria com o governo, sociedade civil, e nos novos projetos do FIDA, esse olhar para a população LGBT, QIAP+, também tem sido muito ressaltado. Então, para nós, é um momento de aprendizado também, para que os nossos projetos também reflitam as necessidades e os potenciais dessa população. Sem mais delongas, nós temos aqui uma programação muito bacana hoje, com o Rafael Toitio, que vai começar apresentando a pesquisa, depois vamos ter alguns depoimentos de pessoas que participaram da pesquisa, e mais à frente a gente vai abrir para o debate. As pessoas podem também fazer comentários, colocar suas dúvidas aqui no chat, para também que a gente considere isso. Queria relembrar a todos que o evento está sendo gravado, para que a gente possa ter esse registro, e também divulgar as pessoas que não puderam estar aqui hoje por outros compromissos, tá? Vou explicar um pouquinho ao longo do caminho aqui como é que a gente vai fazer, vou moderar um pouco aqui dessa função difícil de moderar a questão do tempo também, para justamente a gente dar oportunidade para que todos e todas possam falar e se manifestar. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Rafael, também agradecer pelo apoio, pela disponibilidade aqui em trazer esses dados da pesquisa. O Rafael Toitio é doutor em Ciências Sociais e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e atualmente também desenvolvendo um trabalho super importante na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. Rafael, com você. Obrigado, Luiz. Bom dia, minha gente. Acho que, mais do que nunca, a gente pode falar bom dia a todos, a todas e a todes. Enfim, muito feliz e emocionado de estar aqui hoje, né? Uma pesquisa que a gente, enfim, já fez há algum tempo, que agora a gente tem a oportunidade de compartilhar o resultado. Eu estou com uma missão muito difícil de falar em pouco tempo, né? Vou fazer uma apresentação bem geral de uma pesquisa que é bem ampla, né? Tem vários dados ali que dá para trabalhar, dá para se aprofundar. Então, a minha ideia é dar um panorama meio que geral, assim, eu vou tentar fazer isso em 20 minutos, que a ideia é que seja uma atividade rápida, suave, e que também que dê para as outras pessoas falarem, tá? Então, se de repente eu estiver indo muito rápido ou tiver alguma dúvida, me chamem aí. Eu não vou estar vendo o chat a todo momento, tá, Luiz? Qualquer coisa você pode me interromper. Mas, minha gente, muito feliz de ver, né, as pessoas que estão aqui, né, muita gente ligado à política pública, né, muitos agentes públicos, a galera de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né, a gente teve um número de inscrição bastante grande, que foi mais de 100, não sei porque as pessoas nem todas vieram, mas eu acho que isso diz muito, né, sobre essa questão de como não tem dados, né, de como quem já me antecedeu já falou, né, de como é uma questão invisibilizada quando se pensa a questão da diversidade sexual e de gênero no rural, né, e como a gente não tem dados mesmo, né, para refletir essa realidade, tá? Então, aqui, né, foi uma pesquisa, né, realizada por nós do IFRN, do Instituto Federal,
né, e agradecer aqui muito a presença de todo mundo do IF e do Avelino, né, nosso proreitor de pesquisa, enfim, todo apoio que a gente teve dentro do IF, né, e agradecer especialmente ao Sabiá e ao CETRA, né, que foram as organizações que puxaram, né, e falaram da demanda dessa pesquisa, né, que financiaram parte da pesquisa, financiaram bolsa, né, e colocaram parte do seu pessoal para ajudar na aplicação do questionário, tá? Então, enfim, foi um trabalho coletivo e muito importante, né, porque a gente jamais também do IF faria uma pesquisa contextualizada, né, e que chegasse aos sujeitos como foi, né, porque tinha o Sabiá e o CETRA aí atuando conjuntamente. Bom, gente, aí rapidinho falar da equipe de pesquisa, né, eu como coordenador, e aí já agradecendo, né, os meus colegas do IFRN, Elias Batista e Romerito Campos, né, e agradecer muito, muito, muito Gabriel Campelo, né, que é doutorando em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, e também estava pelo CETRA, né, e Alexandre Pires, que estava pelo Sabiá, né, e hoje está no Ministério do Meio Ambiente. E agradecer também os nossos estagiários, né, Ferreira Lima, né, pelo Centro Sabiá, e a Natália pelo IFRN, que era minha aluna, né, e a Rosa pela revisão, e a Rosa Sampaio, do Sabiá, pela revisão e a construção da cartilha, né, junto com a Júlia, que fez as ilustrações e a diagramação da cartilha. Tá? Então, dito isso, gente, eu vou falar rapidinho, né, sobre a pesquisa. Eu não vou entrar em pormenores. Se fosse uma pesquisa que eu apresentaria no meio acadêmico, eu falaria mais das questões metodológicas e tal, eu vou passar isso bem rapidamente. Tá? Então, Maria, seu áudio está ligado. Não sei como ligou, acho que estava desligado, ligou sem querer. Gente, o objetivo, então, foi investigar as condições de vida da população LGBT+, região Nordeste, né? A gente, como eu disse, tem quase não há dados quantitativos sobre essa população, né? Tem pesquisas qualitativas que são importantes, né? Mas as pesquisas qualitativas normalmente são estudos de caso, né? E elas não falam muito da situação social, né? Quais são as necessidades da população, né? Que formas de violência que ela pode estar submetida para além do que um estudo de caso revela, né? Então, a ideia era fazer uma pesquisa quantitativa, né, que gerasse alguns indicadores sociais como renda, trabalho, escolaridade, acesso à alimentação, né, a questão da violência, etc. A gente fez uma pesquisa quantitativa exploratória, né, quando você não tem muita informação sobre o seu objeto de pesquisa, aí você faz uma primeira pesquisa exploratória para colher mais informação, e não foi uma pesquisa quantitativa de caráter probabilístico, né, então ela não é uma amostra, né, que vai ser fiel à realidade, porque isso, né, ia depender de muito mais recursos, né, isso é uma pesquisa muito mais difícil, e que a gente não ia conseguir realizar. Tá? E aí, a gente usou como método de coleta, né, um questionário estruturado, com mais ou menos 60 perguntas. Eu estou falando mais ou menos porque dificilmente a pessoa responderia 60 perguntas. Né, porque, dependendo da pergunta que você falar sim ou não, ia abrir outros campos para você responder. Tá? Mas tinha aí, no máximo, 60 perguntas, mas é muita pergunta. Tá? Porque a pessoa tinha que responder ela mesma, né? Ela recebia o questionário em casa e respondia pelo celular ou computador. Né? E a gente usou um método aí de coleta de dados, que é a bola de neve,
né, que você começa com um grupo inicial, né, que foi indicado pelas organizações, principalmente pelo Sabiá, o CETRA, mas a Rede Ater Nordeste, a ASA, né, o MST, outros movimentos ligados à questão rural, né, movimento de agroecologia, grupos de estudo, movimento LGBTQIA+, movimento indígena, movimento de juventude, sindicatos, enfim, foram vários sujeitos, organizações que ajudaram a gente a divulgar esse questionário, né? Por quê? Porque a gente tem uma questão que é de sensibilizar a galera para responder, né? Porque você tinha que investir ali do seu tempo uns 10 minutos, né? Chegar no final e ainda por submeter, porque às vezes o povo preenchia tudo e não podia submeter. Então tinha que explicar, né? Às vezes tirar alguma dúvida sobre nomenclatura, né? Então o trabalho das organizações foi fundamental para a gente chegar a esse resultado. Né, a gente aplicou o questionário no primeiro semestre de 2022, né, a gente obteve 349 respostas, né, mas só 317 eram válidas. Né, porque às vezes a pessoa marcava assim, eu sou heterossexual, cisgênero. Aí ela ia para o final do questionário, né? Não respondia tudo, a gente desconsiderava. Eu sou gay, cis, mas moro no sul. Também era desconsiderado, né? Então, a gente considerou, né, quem é teste e aí quem vive na zona rural, 217 indivíduos. Esses 100, a gente ficou na dúvida se trazia eles ou não. Por quê? Porque teve muita gente que procurou, conversou com a gente, e falou que não morava mais na zona rural, mas vinha de lá, tinha saído há pouco tempo, ou estudava, estava fazendo uma graduação, estudava na cidade, voltava para o rural nos fins de semana. Então, tinha muita configuração aí, né, que às vezes é difícil você colocar se é rural ou urbano, mas a gente só considerou quem indicou que estava vivendo na zona rural naquele momento da pesquisa. Tá? Rapidamente, né, a maior parte das respostas vieram, mais da metade do sertão, seguida aí pela Zona da Mata e o Agreste. Né? Os estados que mais apareceram, Pernambuco, Ceará e Bahia, que são os estados mais populosos, mas que são os estados que está, né, no caso Pernambuco, o Sabiá, e do Ceará, o CETRA. Né? A Bahia, a gente tentou, no último mês de pesquisa, eu lembro que a gente tentou dar um corre, porque é um estado muito populoso, e aí ele está subrepresentado, né? E a gente tentou com as organizações e procurar, enfim, interiorizar mais a divulgação, né, da entrevista em rádio e tal, mas não conseguimos muito mais. Tá? Mas eu acho que né, por ser zona rural, né, a gente conseguiu um número muito bom, né, e por essas questões que eu falei, da questão sobre o questionário, tá? E aí, a gente organizou os dados a partir da ideia de identidade de gênero, que foi um corte muito acertado, sim, né? Então, a gente separou os dados em dois grupos. As pessoas gays, lésbicas, bissexuais, assexuais, né, que são cisgênero, né, que não são transexuais, e outro grupo formado por transgênero, transexuais, pessoas não binárias, né, travestis, que é o segundo grupo. Né? Aí, se a gente for ver o primeiro grupo, cisgênero, né? Então, se a gente vê aí à direita, mulher cis e homem cis, né, são mais ou menos aí 76% da amostra. Né? E outro grupo, né, de pessoas transgênero e não binárias, né, mais ou menos aí 24% da amostra. Tá?
Gente, isso tudo tem na cartilha, acho que Rosa colocou aí no link, né, para quem já quiser baixar, por isso que eu estou passando rapidamente. Tá? A orientação sexual, né, também vai mudar nos dois casos, né, a gente tem uma maior predominância de homens gays, né, na amostra, né, seguida aí por pessoas bissexuais, muitas mulheres bissexuais aqui, depois lésbicas, pansexuais e sexuais. E das pessoas trans, né, é interessante, tem pessoas trans, né, que se colocaram como heterossexuais, e também tem um alto nível, pessoas gays também, né, que tem essa identidade sexual gay, e outros também, né, 29%, que é alto, porque é difícil mesmo a gente encaixar, né, a nossa orientação e identidade sexual nas caixinhas. Né? É uma identidade política que vai se construindo, mas nem sempre, né, as pessoas se identificam com elas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, eu posso falar depois. Gente, a idade, 79% da amostra tem 19 e 34 anos. Tá? 79%. Tá? E aí, só para falar uma curiosidade, né, acima de 60 anos, né, 0,6% de cis, e nenhuma pessoa trans, né, que vai muito ao encontro da ideia de que as pessoas trans não envelhecem, né, que tem uma expectativa de vida menos da metade do que a expectativa da população em geral. A raça autodeclarada, a gente tem aí uma presença maciça, assim, de pessoas pretas e pardas, né, mais de 70%, né, e também tem uma presença significativa de pessoas indígenas e brancas, seria aí o terceiro grupo, né, em torno de 15%. E escolaridade, que a gente conseguiu, isso é importante vocês entenderem, né, na hora de olhar lá os dados da pesquisa. Né, como era um questionário online, né, que a pessoa respondia, né, a gente não tinha dinheiro para a pessoa ir lá, bater na porta, né, e fazer como é no censo. Né, então, a pessoa tinha que se sensibilizar, ver que é importante, né, ou ser convencida da importância da pesquisa e responder. Né, então, a gente, 95% dos indivíduos tinha até 59 anos de idade, pelo menos o ensino fundamental completo. Né, então, a gente não atingiu pessoas LGBTQIA+, idosas, nem analfabetas, né, ou com pouca escolaridade. Né, e lembrando que a região Nordeste é onde concentra o maior número de analfabetos, mas a zona rural em torno aí de 11%, 12%, a taxa de analfabetismo. Né? Então, a forma de coleta de dados gerou alguns viés na pesquisa. Tá? Isso não torna a pesquisa menos científica, né? Mas para a objetividade científica é importante falar desse viés, né? Que a gente atingiu, sobretudo, jovens, né, que têm algum acesso à internet, né, e que tem, que sabe, que tem algum grau de escolarização. Tá? Então, tudo que eu falar daqui para frente, né, a gente tem que ver que pode ser um pouco pior se a gente considerar, né, as pessoas, né, que são analfabetas ou com pouca escolaridade. Ou pessoas idosas que não têm tanta familiaridade com a questão, com, né, o mundo digital, ou com as letrinhas, né, da diversidade sexual e de gênero, e dessas categorias, que nem sempre, né, às vezes a pessoa tem um comportamento sexual ligado à diversidade, né, mas nem sempre ela tem a identidade. Tá? Gente, vamos lá rapidinho, que eu estou vendo que o tempo está passando aí. Renda, né? Sobre renda, dado de renda individual. 62% das pessoas cis não exerciam nenhuma atividade remunerada,
né, e metade não possuía renda individual mensal. Né, 73% das pessoas trans não tinha atividade remunerada e 63% não tinha nenhuma renda individual mensal, né, e um número muito pequeno de pessoas que ganha acima de um salário mínimo. Né? Então, apesar de ser pessoas escolarizadas, que têm acesso à internet, são pessoas de baixa renda. Se vocês pegarem lá na cartilha e ver a renda familiar, não muda muito. Você fala, são pessoas que têm dinheiro e que não precisa trabalhar. Não é verdade. Tá? Não muda muito a renda familiar. Aumenta um pouquinho, né? Mas a gente vai ver que no caso das pessoas trans, o dado é sempre pior, tá? Sempre pior. Sempre mais precária a condição de vida das pessoas trans, tá? Ocupação, só chamar a atenção aí que para pessoas cis, 32%, a maior parte falou estudante, né, como ocupação, e agricultor e agricultora, 22% em segundo lugar. Em relação às pessoas trans, agricultor e agricultora, ou agricultore, vai em 30,8%, né? Então, seria aí a ocupação principal, que mais aparece, e estudante, em segundo lugar, 21%. Aí, gente, insegurança alimentar, tá? Algumas perguntas sobre insegurança alimentar. Então, a gente perguntou, você já ficou sem dinheiro para comprar comida e por isso passou fome? 31% das pessoas sim falaram que sim, e 42% das pessoas trans falaram, 58% das pessoas trans falaram que sim. Nos últimos 6 meses, você ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada? 44% das pessoas sim responderam sim, positivamente, e 65% das pessoas trans responderam sim. Nos últimos 6 meses, a comida acabou antes de você ter dinheiro para comprar mais? Né, 40% das pessoas cis responderam positivamente e 69%, quase 70% das pessoas trans responderam positivamente. Tá? Então, percebam o seguinte, né, que, veja, isso daqui, essas perguntas, a gente tirou da escala brasileira de insegurança alimentar, né, e aí, mas é uma escala que tem, se eu não me engano, 12 ou 15 perguntas parecidas com essas aí, e eles vão formando uma escala, tá? A gente tirou, se eu não me engano, 4 perguntas, só para a gente ter uma noção, tá? Então, de novo, né, se a gente fosse aplicar todo o questionário dessa escala brasileira de segurança alimentar, provavelmente ia ser pior, né, o número de pessoas em segurança alimentar. Mas, mesmo assim, já é um dado muito preocupante que a gente vê aqui, né, que 30% das pessoas cis já passaram fome, pelo menos uma vez na vida, e 40% delas, né, em 2022, tiveram algum grau de insegurança alimentar. Né, 57% das pessoas transexuais e não binárias já passaram fome, né, e quase 70% conviveram com algum grau de insegurança alimentar em 2022. Tá? 82% das pessoas trans, 60% das cis afirmaram que a sua orientação sexual e identidade de gênero dificulta o acesso ao emprego. Né, 62% dos indivíduos cis não exercia nenhuma atividade remunerada e metade não possui renda individual. Né? E das pessoas trans, 73% não exercia nenhuma atividade remunerada e 63,5% não tinha renda individual mensal.
né? E a gente está falando de uma maioria de pessoas, uma grande maioria de pessoas que são adultas, né? Acima de 19 anos. Violência, gente, rapidinho esse dado aqui. Violência, a gente tem vários dados, eu resumi tudo num único slide, né? Um único slide. 53% das pessoas cis e quase 70% das pessoas trans já sofreram violência e discriminação na família, né? 52% das pessoas cis, 73% das pessoas trans já sofreram alguma forma de agressão, violência, discriminação, né? Verbal, física no espaço religioso. 57% das pessoas cis, 80% das pessoas trans, né, já sofreram algum tipo de violência, preconceito na escola, universidade, que é o dado mais alto, né, o espaço escolar. E entre quem já trabalhou, né, 48% das pessoas cis e 64% das pessoas trans sofreram algum tipo de agressão, violência, preconceito, discriminação física ou verbal no trabalho. Tá? Se é físico ou verbal, se é xingamento, abandono, discriminação, isso tem na cartilha falando melhor. Tá? Mas é um dado de violência e discriminação muito alto, né? Muito alto, é mais de 50% para todos os casos. Então, gente, a maioria dentro da nossa amostra é negra, escolarizada, ainda que todo mundo, a maior parte é ensino fundamental completo, com acesso à internet, se eu não me engano, quase 90% das pessoas cis, ou 80%, a gente precisa ver na cartilha, e em torno de 60% das trans têm acesso à internet em casa, né? A maioria tem entre 19 e 34 anos, de baixa renda, né? A renda baixíssima, é uma população desocupada, né? Que está sem emprego e vulnerável à violência e à insegurança alimentar e nutricional. Tá? E aí, acho que um dado que é importante a gente destacar, né? 89% nunca acessaram políticas de desenvolvimento rural, né? Então, a gente vê aí, né? Assistência técnica 0,19%, cisterna 2,8%, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 0,5%, e, gente, mais de uma é uma combinação aí dessas três, 6,5%. Mas é importante falar que a soma de quem já acessou alguma política de desenvolvimento rural é em torno de 10% da nossa amostra. Rafael, você pediu para te avisar, só para dizer que estamos em 25 minutos da sua fala, Então, tá bom? já vou. Não só que você pediu para te avisar, mas fica tranquilo. Gente, eu nem sei, eu estou até falando muito rápido, nem sei se eu estou, né, sendo compreendido, mas, enfim, qualquer coisa eu posso explicar alguma questão que ficou para trás. Tá? Gente, enfim, esses dados aqui acho que são fundamentais para a gente entender, né, porque acaba que as políticas de desenvolvimento rural são invisíveis, né, para essa questão. Tá? E aí, apesar, né, que os dados mostram uma precarização muito grande, né, da vida LGBTQIA+, que vive no rural, né, eu queria terminar com duas falas, né, positivas. Porque a gente deixou a última pergunta, era uma pergunta aberta, para a pessoa quisesse dar algum depoimento, falar sobre a sua experiência, né, como uma pessoa LGBTQIA+, que vive no rural. Né? E aí a gente teve, dos 217 participantes que a gente selecionou, né, que vivem no rural, 116 responderam essa questão subjetiva, tá? 23 respostas, 83 respostas que a gente classificou como negativa, falando de violência, né? Algumas estão lá na cartilha, falando do preconceito, mas a gente teve 10 respostas que a gente considerou como neutra, e 23 respostas que a gente classificou como positivo. Né? Então, aqui, uma das
entrevistadas, uma travesti falou: todos me respeitam, se policiam para me chamarem pelo nome e gênero corretos. Consigo circular pela comunidade sem medo de ser violentado e assassinado, como é o caso das grandes cidades. Embora exista pouco anonimato na comunidade, consigo ter uma vida tranquila e com minha intimidade reservada na medida do possível. Né? E uma mulher cisgênero falou o seguinte: sou mulher lésbica, negra, LGBT, sem terra e agricultora. Tenho orgulho de ser quem eu sou, orgulho de ser sem terra e mãe de 2 filhos que são tudo em minha vida. É da terra que conquistamos com tanta luta por tirar o sustento de meus filhos e de ter para doar para quem mais tiver necessidade. Né? Então, enfim, apesar da gente ter encontrado, né, uma condição de vida precária, né, de LGBTQIA+, que pertence a classes populares, né, que é negra, exposta à violência, insegurança alimentar e nutricional, que convive com desemprego, renda, né, mas é também um espaço de resistência, né, é um espaço de sobrevivência, é um espaço também de lutar, né, contra o binarismo de gênero, a heterossexualidade compulsória. E aí eu não poderia encerrar sem falar o seguinte, né, a gente vive num momento muito problemático no contexto atual, né, de fortalecimento da extrema-direita, né, e a extrema-direita tem na sua agenda política, né, o combate à agenda da diversidade sexual e de gênero. O que Trump está fazendo hoje é mandando as mulheres trans para presídios masculinos, né, e acabando com todo tipo de política relacionada à diversidade sexual e de gênero. E eu acredito que a publicação dessa pesquisa vem em uma ótima hora, né, nesse sentido, né, por justamente se colocar, né, na afirmação de uma outra noção de democracia, de liberdade, de igualdade, que tem a ver com a efetivação de direitos, de política pública, né, de uma mudança sobre como a gente compreende socialmente, culturalmente o gênero e sexualidade, para que a gente possa praticar, né, de forma livre a expressão do nosso gênero e da nossa sexualidade. Gente, obrigado e peço desculpas já se eu tiver sido confuso, mas é que eu tentei falar em pouco tempo o máximo e passar o máximo possível de informações. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rafael. Você, pelo contrário, você foi super claro, uma fala muito pausada, muito concatenada. Acho que para todos nós foi muito importante te ouvir. Então, queria novamente te agradecer. Pessoal, antes de passar para a próxima convidada, eu queria destacar aqui a presença dos nossos colegas do projeto Procase, um projeto lindo do Governo Estadual da Paraíba, com o FIDA, obrigado, equipe Procase, também pessoal da Secretaria da Diversidade, do Governo do Ceará, Universidade Federal de Viçosa, ONG Chapada, Assentamento Sabiaguaba, nossos colegas também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a equipe do Projeto Dom Helder Câmara, da Subsecretaria de Mulheres, também da Coordenadoria de Juventude, um conjunto aqui de pessoas muito diverso com o qual a gente espera debater. Acho que o Rafael coloca aqui muito claramente como a invisibilidade, o estigma da população LGBTQIAP+, tem contribuído para esse contexto de vulnerabilidade, de dados de insegurança alimentar, de dificuldade de trabalho, renda, como o estigma também gera situações inaceitáveis de violências em espaços públicos, nos equipamentos públicos, né, como escolas, unidades de saúde, centros de assistência, mas nos mostra aqui também alguns caminhos, alguns potenciais dessa população, a possibilidade de ações justamente nesse grupo de inclusão socioprodutiva, a partir da agricultura e de outras atividades econômicas no meio rural. Vamos poder debater um pouquinho mais sobre isso. Eu queria passar a palavra agora para Helena Soares, que foi uma das pessoas que participou da pesquisa. Helena é mulher cisgênero, bissexual, é moradora de Caetano de Lima, é graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, presidente da Associação do Assentamento Sabiaguba,
perdão que eu falei errado anteriormente, também integrante do coletivo Diversas em Movimento e da rede LGBTQIAP+, da Zona Costeira do Ceará. Helena, a gente gostaria de te dar a palavra em torno de 5 minutos para você poder falar um pouquinho da sua experiência nessa pesquisa e também um pouco da sua experiência de vida. Tem a palavra, obrigado. Eita, minha gente, 5 minutos para tudo isso, vamos tentar, Para começar. Né? Pronto, então, bom dia a todas as pessoas, né, aqui presentes. Primeiramente, né, acho que já fui bem apresentada aí, mas mais uma vez reforçar, né, que no card tinha inclusive a Helena Santos, e aí esse sobrenome em específico eu já não gosto de usar, porque por uma questão da sexualidade já me gera gatilhos, então eu prefiro usar o meu sobrenome, digamos assim, de acolhida, que é o Soares, de fato. Então, é um prazer estar aqui, né, nessa roda de conversa, né, embora que virtual. Primeiramente, parabenizar, né, ao Centro Sabiá, ao CETRA, ao IEF, por essa pesquisa, parabenizar e agradecer por essa pesquisa, né, que é de extrema importância para nós, né, corpos diversos da zona rural, né, e no meu caso, aqui em específico, eu venho de um assentamento que é de zona rural e de zona costeira. Então, assim, os desafios para os corpos diversos que estão nesses espaços, ele se intensifica, ele duplica, porque no mesmo instante que tem todos os desafios da zona rural, tem também essa questão do turismo de massa que chega com força na zona costeira, e que viola principalmente nossos corpos, né? Então, assim, me colocar nesse espaço, e aí essa pesquisa, ela surge num momento, assim, muito estratégico, né? Acho que o companheiro aí já colocou, porque a gente ainda é muito invisibilizada, nós da zona rural, né? Normalmente se tem pesquisa, se tem dados, se tem coletas em espaços mais urbanos, mas quando passa para a zona rural, é como se a gente fosse um povo singular, né? Sem identidade, como se fosse uma identidade, não. Nós sabemos dessa coisa plural, né? Que é a zona rural. Então, assim, colocar isso, né? E essa pesquisa ela vem afirmar essa questão. Nesses territórios rurais que são espaços de grandes resistências, né? E aí a gente fala dos assentamentos, fala de outras áreas que têm muita resistência em seus históricos, né? Mas que também são lugares onde o patriarcado historicamente é muito presente, né? E aí é preciso se dizer isso. O patriarcado nas zonas rurais, ele imperou por muito tempo e impera até hoje, né? Então, é um espaço marcado por isso também. Por isso que eu acho que essa pesquisa ela vem delimitar também a nossa existência, inclusive, nesses espaços. Então, por isso, né, acho que de grande importância, trouxe dados que considero alarmantes, e aí na introdução da pesquisa vem falando, né, que a pesquisa ela vem servir de subsídio mesmo para pesquisas posteriores, né, para estudos, mas que seja mais que isso, né, que seja inclusive para a formulação de políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, né, da zona rural, porque você vê um dado alarmante com relação à questão da insegurança alimentar, né, e que absurdo que a zona rural, embora seja esse espaço, né, onde exista essa questão, essa pauta da agricultura familiar, da agroecologia, né, da produção de alimentos, mas que ainda existam pessoas diversas que estão nesses espaços e que têm insegurança alimentar, né? Então, é um dado que a gente precisa olhar, né, e olhar com, assim, com muita, como é que eu posso dizer, né? Assim, é um dado de alarme mesmo, da gente ver, assim, sem romantizar esse processo todo, porque, de fato, são espaços ótimos de se viver, mas está acontecendo isso e isso é grave. Uma outra questão, né, que foi essa questão das políticas de desenvolvimento para a zona rural, assim, que quase 90%, né, da população LGBTQIAPN+, não tem acesso a essas políticas, né? Então, assim, gravíssimo, né? Gravíssimo, porque a gente está falando de direitos, inclusive, básicos, né? Então, acho que essa pesquisa ela aponta muito para essa formulação também, para essa garantia de que a gente não só resista nesses espaços, mas exista,
né? Não só lute pela nossa sobrevivência, mas que a gente consiga... porque muitas vezes o que acontece na zona rural também é o seguinte, e assim, aqui na comunidade de onde eu falo, né? Isso é muito presente e foi historicamente presente, que é essa questão de alguém para assumir a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, precisa sair para os centros urbanos, né? Para só então, porque no espaço onde todo mundo vive isolado, né? Uma isolação, é mais fácil se colocar, mais fácil entre aspas, né? Porque a gente sabe do perigo também dos centros urbanos, né? Que é para esses corpos. Mas é como se sentissem mais seguros do que nas próprias comunidades, né? Então, dessa forma, né, também trago para esse contexto do local em que vivo, que inclusive fiz essa pesquisa, né, e no momento da pesquisa, eu achei muito pertinente, eu já estava assim, porque a gente saiu de uma pandemia onde tudo acontecia no virtual, né, então, quando eu vi a pesquisa, né, que eu vi tanta quantidade também de perguntas, eu fiquei meio assim, se respondia, se não respondia, a gente já estava cansado dessas pesquisas, mas quando eu vi o teor da pesquisa e a importância que tinha, eu me debrucei para responder, inclusive porque eu estava também nessa transição de me assumir, né? Que eu me assumi muito tardiamente. Eu sou uma pessoa que eu estou com 30 anos e eu vim me assumir exatamente em 2022. Era um processo em que era como se todo mundo ao meu redor, era como se todo mundo não, todo mundo já estava ciente, né, da minha sexualidade, mas como eu nunca me coloquei, ficava no ar aquela dúvida, né? E aí, em 2022, foi o período em que eu me assumi, e aí não só coloquei a minha individualidade para jogo, mas essa questão da coletividade também. Foi um período em que a gente viu, né, dentro da comunidade, um debate muito forte com relação à violência sexual, e também, né, um debate com relação a adolescentes muito inseguros, e aí eu sou, assim, não foi colocada aí também, mas eu sou uma educadora popular hoje, inclusive, nesse momento estou aqui na escola do campo em que trabalho, né, e a gente trabalha com adolescentes que lidam com essas questões e que precisam de um espaço, de uma comunidade em que vivam seguras para ser o que são, né, para se manifestarem como são. Então, a gente viu essa necessidade. E aí, a partir daquele momento, e aí muitos me perguntam por que até ali eu não tinha ainda me assumido, né, como uma pessoa bissexual. Eu disse, a minha vida, desde 2012, já era muito pública, assim, sabe? Assim, na comunidade, na incidência política, já era desde 2012, tudo na minha vida já era muito pautado. E eu não queria que a sexualidade fosse também, justamente por conhecer os espaços que a gente vive, e pela minha luta, de repente, toda a minha incidência que eu fiz até ali, não ser mais legitimada a partir daquele momento, né? Como, de fato, quando a gente coloca isso para jogo, sofre muitos boicotes e precisa ocupar, se não arrombar portas para poder estar ocupando esses espaços, né? Então, assim, nesse período, eu vi a necessidade de estar colocando não só essa questão da individualidade, mas para a coletividade também. Foi o período em que, no evento que teve em junho aqui na comunidade, né, eu junto com outros companheiros, né, pisei no chão dessa terra aqui e me assumi como uma pessoa bissexual, que se eu era muito boa, né, ali para estar lutando, para estar incidindo politicamente, para defender um território, pois que fosse também, que o meu direito também de amar fosse respeitado. Não é mais sobre só existir, é o direito de amar, de resistir nesse território. Então, assim, foi quando eu coloquei os pés, e não é fácil, minha gente, porque nós estamos falando de uma comunidade tradicional, muito movida pelo patriarcado e muito movida pela questão da religião. Então, assim, não foi um processo fácil, mas foi muito pela necessidade, porque eu entendi que a partir daquele momento não era mais só sobre a minha individualidade. A minha sexualidade também estava ali para fazer incidência política. Então, assim, tem essas situações, né, das pessoas que se assumem só para a família nas comunidades, e tem quem coloca também o seu corpo, como se diz aí, para jogo, né? Porque quando a gente se assume nesses espaços, a gente também começa a ter um teor a mais de ameaça. Nosso corpo ele começa a ser mais ameaçado, né? E é você andar nas ruas da sua comunidade, do seu território, e ver, ó, do seu território, né? E ouvir piadinhas, né? Ouvir piadinhas. E eu estou falando muito
do corpo de uma mulher de pele clara, bissexual, mas que se a gente for para o recorte dos diversos gêneros, né, e o recorte racial, essa situação se agrava ainda mais, né? Então, assim, colocar, né, que nesse período de 2022 estava muito nessa transição. Nessa época, eu já era presidente da associação aqui do assentamento, que foi um espaço, né, que por ser mulher, a gente já teve que estar ocupando e fazendo a campanha ali por baixo dos panos para ver se não sofria boicote. E aí, a partir do momento, mais que a gente obteve um certo respeito, mas a partir do momento em que pisei os pés no território e me assumi também enquanto mulher bissexual, aí comecei a sentir assim, o boicote muito mais forte. Muito mais forte. E é como se os momentos que a gente fizesse, que a gente promovesse e que a gente articulasse não fossem mais tão legítimos, né? Não fossem respeitados. Então, assim, para estar hoje falando aqui, é preciso a gente estar se impondo em vários momentos, né? É dizer que se é legítimo defender um território para todo mundo, pois que seja legítimo também o nosso direito ao respeito. Então, é uma coisa que eu venho repetindo muito. Então, assim, a partir dessa incidência, a gente fundou o coletivo Diversas em Movimento, e aí aqui eu trago a figura, né, da Romária Holanda, que é uma mulher trans aqui do território, que hoje mora na capital, mas que não continua fazendo essa incidência e fazendo essa assessoria através do Instituto Terra Mar, né, e que foi quem começou aqui na comunidade a fazer esses debates, né? Inclusive ela sempre diz que somos diversas e estamos em todos os lugares. E aí, assim, a gente, a partir dessa fundação desse coletivo, que começou com 4 pessoas, hoje já vai para 6, e a gente está vendo que o negócio está... Se as pessoas estão se colocando nesse espaço, é porque elas estão se sentindo seguras para serem o que são, e hoje a gente vê também que esse espaço, ele formulou, assim, um debate muito, muito importante na comunidade, né? Que, embora que no início a gente tenha sofrido muito, muito preconceito, hoje, apesar desse preconceito existir, as pessoas sabem que ou nos respeita por uma questão de humanidade ou por uma questão de lei, né? Então, é assim, hoje está muito nesse sentido, assim, esse debate ele tem se ampliado e a partir desse coletivo a gente tem feito esses enfrentamentos. A partir do coletivo Diversas, a gente conseguiu promover o primeiro encontro LGBTQIAPN+, da Zona Costeira do Ceará, então é um marco também, esse espaço, e foi nessa comunidade de tantos enfrentamentos. E aí eu fico pensando, né, que essa comunidade, por mais que esteja como está, que ainda não está o ideal para a gente viver, né, enquanto segura, 100%, mas, assim, a gente ainda enfrenta essas questões, imagine comunidades onde o debate ainda nem chegou, né? Então, é uma coisa também para se trazer quando a gente debate a questão da diversidade na zona rural, né? A partir desse encontro da zona costeira, a gente fundou, junto com outras comunidades, outras redes LGBTs, né, do estado do Ceará, a gente fundou a rede cearense, a rede estadual LGBTQIAPN+, da Zona Costeira. Temos feito aí incidências em várias comunidades, né, territórios rurais, territórios costeiros, né, e isso tem sido, assim, muito importante para a continuidade dessa discussão, e não só para isso, mas uma das coisas que a gente vê muito é justamente esse desafio da nossa permanência nos nossos territórios, sabe? Acho que está muito ultrapassada essa coisa de a gente, para ser o que é, precisar sair do território. Não é para ser assim, né? Mas a gente também não vai viver nos nossos territórios sem uma garantia, né? Quando a gente foi aplicada essa pesquisa, em 2022, eu estava também muito nessa transição. Tanto é que lá na pesquisa, eu coloquei, na época que eu respondi, me coloquei como estudante. Na época eu era bolsista e eu estava, assim, beirando a me mudar de vez para a cidade, né? Eu estava estudando e não tinha uma fonte de renda dentro da comunidade, né? 2022 foi que surgiu essa oportunidade de emprego aqui na comunidade, mas, assim, muita parte também dessa coisa de que todo ano a gente é ameaçada por conta da politicagem que acontece muito nas zonas municipais, né? Nas áreas municipais. Então, assim, terminou aí meu tempo? Não, Com só te certeza, pedir né? para concluir, por Minutos. favor. Pronto. Mas, assim, só para dizer que é isso, assim, um desafio que a gente precisa pautar, e pautar com muita seriedade,
é essa nossa permanência, e não a permanência de qualquer jeito. Nós não vamos conseguir permanecer nesses nossos territórios rurais, e que uma coisa que eu percebi também é que na pesquisa, a partir da pesquisa, uma das conclusões que a gente tira é: nós estamos nos territórios, a gente faz ciência, a gente faz incidência política, olha a quantidade de coisa que a gente participa aí, né? Mas a gente não tem, hoje, assim, de forma palpável, formas de existir no nosso território, né? Formas palpáveis de renda, de garantia de renda, para nos assegurar os nossos territórios. E quando bem tem, ainda é essa coisa muito insegura, né? Que deixa a gente, todos os anos, deixa a gente com medo, né? E na dúvida se permanece ou se não permanece. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, reforçar a importância dessa pesquisa, e que ela seja um demarcador também para que a gente formule, a partir daí também, busque aí, se reúna nessas redes espalhadas, né, pelo Nordeste, para que a gente formule essas políticas para a população LGBTQIAPN+, políticas efetivas, né? Por isso a importância também dessa pesquisa ser quantitativa, né, para trazer dados reais, mais palpáveis, sobre os dados da nossa população, né, para que a gente possa entender, né, os desafios reais dos corpos LGBTQIAPN+, nessa zona rural. Então, é isso. Desculpe aí ter me estendido, mas acho que é basicamente isso aí. E vamos seguindo aqui Imagina, outras Helena. companheiras. Obrigado por essa fala tão potente, tão sincera, tão corajosa. Eu acho que inspira aqui a todos nós. Queria só ressaltar essa frase aqui da Helena no começo, né, que a pesquisa vem delimitar a nossa existência, né? Acho muito interessante nesse sentido de mostrar que essa população existe, e a Helena vai mostrando um pouco, né, como é que, de um lado, é importante, fundamental que os formuladores, implementadores de políticas públicas considerem esses recortes para reforçar e aperfeiçoar os programas de inclusão socioprodutiva que já existem, os programas de educação, saúde, e, ao mesmo tempo, Helena mostra também como os próprios LGBTs que LGBTQIAPN+, podem se empoderar como sujeitos integrais de direitos, por exemplo, ao organizar os seus coletivos para se defender, para se proteger e especialmente para acessar políticas públicas, para buscar os seus direitos como cidadãos integrais que são, né, que somos. Queria passar agora a palavra para Ruth Venceremos, que é drag queen, pedagoga e militante do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, MST. Ruth, você tem a palavra também. A Helena ficou ali entre 10 e 12 minutos, então, né, por justiça, a gente quer te conceder também o mesmo tempo, e na sequência a gente já abre para o debate e para as considerações da nossa audiência. Ruth, prazer ter aqui você conosco. Obrigado, Luiz. Agradeço, Rafael, pelo convite, né, por inclusive, fazer aí o prefácio dessa publicação. E aí, para ser mais direta, assim, primeira coisa é que realmente essa pesquisa ela revela muitas questões, né? Mas eu acho que, sobretudo, ela traz à tona uma realidade que vai exatamente um pouco na contramão do imaginário coletivo, né? E aí eu até trago isso muito presente no prefácio, que eu acho que um primeiro aspecto importante é ressaltar de que pessoas LGBTQIA+ existem no campo brasileiro, né? E quando eu faço essa afirmação, né, e claro, não só com base na pesquisa, mas também base na vivência, ela é uma afirmação crucial exatamente porque persistem estereótipos e preconceitos que estão arraigados na sociedade, que vai colocar qual o lugar do campo na sociedade, qual o lugar do campo na sociedade. É tido ainda, infelizmente, como lugar do atraso, como lugar do conservadorismo. Portanto, este lugar que figura ainda no imaginário coletivo, né, e, portanto, quando a gente vai pensar hoje que o agro é sinônimo, em parte, para a sociedade brasileira, de modernidade, não sei o quê, tá e tal, né, pelo menos é isso que eles tentam passar por meio das propagandas e tudo mais. Então, as experiências
no âmbito do que é a agricultura familiar, a agricultura camponesa, tende cada vez mais a se perder nesse contexto da sociedade, e, portanto, vai estar sempre como aquele lugar do atraso, o lugar, né, do conservadorismo. Então, acho que, primeiro, né, a pesquisa também traz para a gente, em alguma medida, isso também, esses elementos que perpetua ainda. Então, portanto, se eu tenho esse cenário do lugar do atraso, do conservadorismo, não passa, portanto, na cabeça das pessoas que o campo é lugar de pessoas LGBTQIA+, viver e existir, né? E, então, acho que, como resultado, a presença e a vivência nossa também não é reconhecida e não é considerada, sabe, assim, como este lugar. É o que a gente, quando começamos a nossa auto-organização no MST, dizíamos, quando a gente dizia para as pessoas, nós somos LGBT do MST, que falava no espaço urbano, todo mundo, como assim? Como assim? Existe bicha, existe LGBT no MST? Uai, gente, em que mundo vocês vivem? Por quê? Porque no imaginário coletivo, o campo figura neste lugar. Então, acho que essa primeira coisa que a pesquisa ela acaba um pouco também traduzindo. Um outro elemento que eu destaquei, que é a questão de que, né, gente, o campo não está isolado. E o campo, como ele não está isolado desse todo social, ele, portanto, vai reproduzir, obviamente, as normas patriarcais de gênero, né? A nossa vivência está atravessada, nós não estamos isolados. A questão é o que é que a pesquisa ela vai revelar do ponto de vista de entender essas vivências muito particulares das LGBTs do campo. E aí um dado, quando a gente vai pensar sobre as pessoas trans, por exemplo, que a pesquisa vai apontar que elas estão sujeitas a um nível mais elevado de preconceito e de violência, mas isso também acontece no espaço urbano, sabe? Assim, exatamente para a gente perceber que o conjunto da sociedade, essa sociedade que ainda figura no ranking como o país que mais mata LGBTQIA+, e que é um país que mais mata pessoas trans, quando a gente vai perceber, olhar para o campo, em alguma medida isso reproduz o sentido geral que essa sociedade entende sobre a nossa existência. Então, não estar nesse sentido descolado. A questão é perceber como essas vivências elas acontecem, e aí eu não vou entrar apenas nos aspectos negativos, né, que a pesquisa, não é nenhum aspecto negativo e não é um juízo de valor aqui nesse sentido, mas não vou entrar no mérito das questões que a pesquisa traz exatamente em relação à violência que eu acho que o Rafael já trouxe muito bem. Eu quero olhar para o outro lado, esse campo com essa possibilidade da gente reverter esta lógica e esta ordem de que ele ainda perpetua as violências que são violências estruturais contra os nossos corpos. Mas ao, por exemplo, a pesquisa evidenciar um nível maior de violência contra as pessoas trans, é o mesmo nível maior, também um nível maior de violência que a sociedade nos espaços urbanos, também as pessoas trans, elas colocam. Um outro elemento que eu acho que vale a pena a gente perceber é que muitos de nós, que não necessariamente revelam ou não na pesquisa, mas quero trazer do âmbito da vivência, é que para muitos de nós, muitos dos momentos, nós vimos o campo, ou vimos o espaço urbano como o espaço da liberdade sexual, né? Só que quando nós migramos do campo para tentar, né, e muitas vezes sobre diversos argumentos, não porque eu vou trabalhar, não porque eu vou não sei o quê, mas, no fundo, como muitos de nós, no ambiente familiar, não revelávamos quem, de fato, nós éramos do ponto de vista da nossa sexualidade, muitos de nós miramos no espaço urbano como esse espaço de exercício. Chegamos lá também, quebramos a cara, em alguma medida, porque a violência contra nossos corpos, ela é, em alguma medida, perpetuada no conjunto da sociedade e é um pouco generalizada também, né? Não é à toa que o que acontece no espaço urbano, como São Paulo, que desceu 2 homens de um ônibus, né, que vieram violentamente com lâmpadas, que acertaram, né, e depois descobriram que eram o quê? Que eram pai e filho, ou seja, porque a masculinidade tóxica que nós temos na sociedade não permite que homens, por exemplo, se deem as mãos, não importa, porque ao homens darem as mãos, automaticamente já vai dizer, não, é sujeito LGBT, não tem direito de existir. Então, quando a violência contra pessoas LGBTs, pessoas trans, acontece na sociedade, perde o conjunto da sociedade, sabe? E aí a gente vai, então, perdendo, inclusive, o sentido de humanidade, de civilização, que é uma luta permanente
inclusive em tempos difíceis, como bem mencionou o Rafael Toitius, em relação ao Trump. Né? E um terceiro elemento, né, que eu quero trazer é que a pesquisa ela revela um dado interessante, né, de que as pessoas pesquisadas, que elas estão nos territórios, eles são coordenados por organizações, né, populares. Ou seja, e para mim esse é um dado interessante que vai evidenciar que mesmo, né, nesses espaços organizados, coletivos, o preconceito e a discriminação eles ainda estão arraigados, eles ainda estão atravessados. Por outro lado, na medida que eu identifique isso como um problema, porque as organizações coletivas que têm um projeto coletivo de pensar um campo livre do agronegócio, livre do agrotóxico, que desenvolveu experiências coletivas em relação às mulheres, aos outros sujeitos, ainda é um espaço que perpetua o preconceito e a discriminação. Mas eu coloco isso exatamente entendendo que esse não é um espaço isolado, mas eu quero pegar exatamente o potencial que tem aí. Porque nós, LGBTQIA+, do campo e das organizações, se a gente for pegar um recorte de 2015 para cá, o que nós avançamos também, do ponto de vista de processo de auto-organização, é algo muito... É algo histórico mesmo, sabe? De pensar que as LGBTs do campo, das águas das florestas, têm se organizado, porque nós estamos desde o início das nossas organizações. Desde o início do MST sempre existiu LGBTQIA+. A questão é, onde estávamos? Né? Quando 2015, que foi um marco, por exemplo, da construção e da consolidação do coletivo LGBT do MST, nós já tínhamos feito muita coisa nesse movimento. O Ceará, com experiência de realizar seminários com trabalhadores para discutir sexualidade, a Bahia, que fez uma marcha, durante a marcha fez uma intervenção, né, numa marcha de mais de 6 mil pessoas, juntou LGBTQIA+, para discutir preconceito e discriminação. Em Pernambuco, nós que enfrentávamos muitas vezes as nossas lideranças, né, que achavam que nós não devíamos estar nesses espaços, sabe? Assim, esses aspectos eu quero trazer presente de que, embora esses territórios que estão sob organização de movimentos importantes, eles não são atravessados, mas para mim ainda reside muito fortemente a dimensão de um novo que surge aí com a organização das LGBTs, que para mim ela é revolucionária. Para mim ela é, inclusive, muito mais revolucionária do que os movimentos tradicionais LGBTQIA+, que nós temos na sociedade brasileira. Porque a gente já nasce com o pé numa articulação de discussão de classe muito forte. Então, a gente simplesmente poderia sair de nossas organizações e construir uma organização LGBTs e pessoas do campo. Mas nós não abrimos mão de fazer esse debate colado à reforma agrária popular, por exemplo. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nós do MST, e foi isso que nós fizemos no mesmo debate do MST, nós poderíamos sair para o movimento LGBT tradicional, eu vou usar tradicional como os movimentos que fundaram, né, a organização mesmo LGBT, nós poderíamos fazer essa opção. Por que nós não fizemos essa opção? Porque nós entendemos que é possível, sim, discutir liberdade sexual, e por liberdade sexual nós estamos entendendo o direito das pessoas à livre orientação sexual, à livre identidade de gênero, de ter as condições de viver, de morar onde quiser, portanto, e o campo como esse lugar de vida, não como esse lugar do atraso, o campo como esse lugar de cultura, o campo como esse lugar que está projetando, sim, novas formas de sociabilidade. Então, ao nós não recuarmos, ou não, se nós, LGBTs, por exemplo, do MST, tivéssemos toda piada que tivesse acontecido contra nós, todo olhar indiferente, todo olhar atravessado, toda e qualquer tentativa de silenciar a nossa existência interna, muitos boicotes que algumas lideranças LGBTQIA+, não estando ocupando espaço LGBT necessariamente, mas espaço de direção, como aconteceu em 2015, quando nós chegamos no debate LGBT no MST, eu já estava em direção nacional do movimento. Muitos de nós já estávamos, portanto, em espaços estratégicos do MST, mas o debate não se fazia presente, o debate sobre a nossa existência, sobre sexualidade. Nós estávamos discutindo a reforma agrária popular, nós estávamos discutindo a educação do campo, nós estávamos fazendo uma série de debates estratégicos para a organização. E chegou um momento que nós olhamos entre nós e dizemos assim, olha, esse é o momento. Chega de violência, chega de piadinha, chega de discriminação,
Nós alçamos postos importantes dessa organização e não tem como pensar o futuro dessa organização se não pensar sobre a existência das pessoas LGBTQIA+, em territórios do MST. E essa nossa posição nos leva para um outro patamar de debate interno no MST, que nós não queremos também só discutir diversidade sexual e de gênero. Nós queremos que as lideranças LGBTQIA+, sejam, por exemplo, as figuras públicas do MST para discutir reforma agrária, que sejam as figuras públicas do MST para discutir concentração fundiária nesse país. A gente não quer também só este lugar para discutir as nossas próprias pautas. É óbvio, né, e já vou concluindo para não me alongar muito, que nós também estamos pensando na possibilidades, né, e nós acreditamos muito no processo educativo e de formação das nossas lideranças. Houve muita resistência nos processos organizativos no MST, mas nós também tivemos sabedoria de poder entender de que, como diz Bertolt Brecht, na teoria devemos conter toda a marcha, onde nós queremos chegar, inclusive, mas na prática, um passo de cada vez. E nós tivemos essa sabedoria de ir travando os debates internos no MST, de ir conquistando aliados para a nossa pauta, porque, sinceramente, eu não quero ser a pessoa que vá chegar aos meus 60, 70 anos, cuja minha discussão principal é sobre direitos LGBTQIA+. Não quero. Eu quero que pessoas héteros na minha organização, pessoas que não são LGBT, possam discutir, sim, LGBTfobia. Concluo pensando que no nosso campo progressista de esquerda ainda impera muito uma lógica de que patriarcado, quando vai fazer uma análise sobre o sistema, por exemplo, capitalista, a sociedade capitalista, todo mundo fala das bases econômicas, todo mundo fala disso, daquilo, ninguém discute o patriarcado como estruturante para a perpetuação desse sistema como ele é. Eu não quero ser a Ruth Venceremos, que quando vai fazer análise do capitalismo, vai ter que falar sobre patriarcado, como faz. Eu quero que João Pedro Stedler, eu quero que Gilmar Mauro, eu quero que tantas outras lideranças, por exemplo, do MST, ao fazer análise da forma de existência dessa sociedade, coloque o patriarcado, assim como a gente também, a importância de discutir o racismo, como algo estruturante e fundante dessa lógica de ser. Entende? É sobre esse lugar também, eu quero que outras pessoas falem das nossas pautas, falem das nossas causas. Só aí nós vamos poder, aos poucos, superar o preconceito na medida que a gente luta, como dizia Florestan, dentro da ordem contra essa própria ordem. Ruth, muitíssimo obrigado. Essas falas são muito potentes, muito inspiradoras. Acho que a Ruth ressalta, né, assim, a importância que a gente desconstrua algumas narrativas de que os LGBTs não existem no campo, que a gente não pode ocupar esses territórios que também são nossos, que não se pode viver da agricultura, que não se pode desenvolver atividades socioeconômicas, culturais no campo, com dignidade, respeito, acesso. É muito, muito inspirador. Muito obrigado. Eu queria destacar aqui ainda, pessoal, a presença da assessoria do deputado Renato Roseno, do PSOL Ceará. Muito obrigado. Importante que o Legislativo, o Poder Executivo também participem desse debate, dessa reflexão, é fundamental para que a gente possa avançar conforme temos colocado aqui. Nós temos um tempo agora para debate, pessoal. Eu gostaria que quem quisesse fazer uma fala, gostaria aqui de propor mais ou menos aqui 3 minutos para colocarem comentários ou dúvidas, ou alguma dúvida sobre a pesquisa, alguma questão também para a Ruth, para a Helena. Então, que a gente pudesse garantir esse espaço, né? Vamos começar aqui com algumas rodadas. Então, ó, eu tenho inscrito aqui a professora Cristiana Rodrigues, da UFV, que também trabalhou com essas temáticas em uma outra pesquisa, e também o Alexandre Pires, atualmente no Ministério do Meio Ambiente. Então, começando pela Cristiana e depois o Alexandre. Ok, bom dia aos presentes. Vou tentar ser bem breve aqui na minha fala. Primeiramente, queria agradecer, né, por estar aqui participando desse debate, parabenizar a todos pelo lançamento da publicação. Eu acho que é uma pesquisa assim, muito importante, né? Trazer esse debate também possibilita essa troca de conhecimento, reflexões, e isso, né, acaba enriquecendo muito essa discussão. Além disso, né, a questão de que políticas públicas são construídas e aprimoradas com base em informação. Então, muito importante que a gente divulgue, que a gente tenha dados sobre a questão, né, para que possa, então, ter avanços.
Nós realizamos um estudo, né, um artigo, uma pesquisa, que foi um produto de uma parceria realizada com o IPPDS, no UFV, né, com o FIDA, por meio do projeto Axan, Adaptando Conhecimento para a Agricultura Sustentável. E o nosso trabalho, ele tem alguns pontos, né, que se complementam com tudo que está sendo apresentado aqui, né, de acordo com essa publicação que está sendo realizada hoje. O nosso estudo é chamado Revelando Caminhos, Estudos Socioeconômicos sobre a População LGBTQIA+. E aí eu queria, né, compartilhar alguns resultados com vocês e colocar algumas reflexões, né, porque nós buscamos dados, nós também enfrentamos essa dificuldade com os dados, e assim, foi uma das principais limitações, e aí a gente acabou utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, que é de 2019, do IBGE. Então, assim, é a única pesquisa nacional, né, ponderada, que reflete o tamanho da população, que traz essa questão. E nós utilizamos também Disque Direitos Humanos, Disque 100, que é um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E, por fim, nós utilizamos também dados da Secretaria de Estado da Justiça e de Segurança Pública, né, que capta aí estatística de criminalidade de 853 municípios mineiros. Então, nós tentamos fazer uma análise, um diagnóstico, na verdade, socioeconômico, né, o objetivo foi trazer esse diagnóstico socioeconômico, mostrar a realidade. O intuito era principalmente da população rural, mas teve essa limitação de não ter dados para a população rural. O que a gente encontrou que mais se aproxima do semiárido do Nordeste foram dados para o semiárido mineiro, né, então tem essa grande limitação. E a gente encontrou alguns resultados preocupantes, né, que vai muito ao encontro do que está sendo discutido. Mas, ao mesmo tempo, a gente fez um estudo de caso de um programa, né, o PIDGER, e a gente conseguiu também apontar alguns caminhos, né, que podem ser eficazes. Então, por isso a gente intitulou o trabalho Revelando Caminhos. Então, uma das grandes preocupações, né, é que as declarações de homossexualidade e bissexualidade, ressaltando que essa pesquisa capta apenas essas duas categorias, né, então ainda não é tão ampla também, né, para a gente ver a limitação dos dados, a gente percebeu que essas declarações são maiores nas áreas urbanas e nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, né, o que leva a concluir que tem uma grande subnotificação nas áreas menos desenvolvidas e com maior vulnerabilidade. Então, isso pode ser muito em função do que foi falado, essa questão de uma ordem social rígida, né? Pouca tolerância para a expressão da diversidade sexual, então tem todos esses fatores. E aí, considerando a literatura que a gente se baseou, esses dados disponíveis, né, o percentual de declaração também é maior entre as pessoas com maior nível de escolaridade. Então, isso vai muito de encontro à teoria que nós usamos aqui no nosso trabalho, do Amartya Sen, de que é importante desenvolver a capacidade das pessoas, né, para que elas tenham um maior poder de escolha, levar a vida que realmente almejam. Isso possibilita o alcance de liberdade e desenvolvimento, né, que é isso que o Amartya Sen coloca, desenvolver as capacidades para que as pessoas possam fazer suas escolhas, se autoafirmar, ter mais empoderamento, né. Então, esse maior nível de escolaridade e capacitação vai possibilitar também, né, essa questão da liberdade. Só que a gente destaca aqui também um resultado preocupante, que foi que as regiões menos desenvolvidas, né, as áreas mais vulneráveis, têm um percentual de declaração menor, ou seja, provavelmente a subnotificação é maior, só que apresenta os maiores níveis de violência contra a população LGBTQIA+. Então, os dados do Disque 100 e do Sejusp mostram um alto índice de violência nessas áreas mais vulneráveis, né, em termos socioeconômicos. E o Nordeste lidera esse ranking de violência. Os estados do Nordeste estão aí entre os primeiros, destacando Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, tem uma preocupação nesse sentido, de trazer maior visibilidade para a questão e maior proteção jurídica. Professora, a senhora concluir, por favor. Por favor. Tá, vou concluir aqui. Em relação ao programa Formação de Jovens do Empreendedorismo Rural, a gente percebeu que teve resultado muito positivo, né? A gente procurou trazer esse estudo de caso, né, para mostrar os resultados positivos desse programa em relação à capacitação que trouxe para os jovens e o fato de acreditar, né,
também no empreendedorismo, de apontar possibilidades que antes não eram vistas para permanecer no semiárido rural, fortalecendo as capacidades, né, por meio não só também de conhecimento, mas fornecendo crédito, rede, tecnologia, e a importância que esses resultados sejam mostrados, né, porque traz uma narrativa positiva para muitas políticas que às vezes são afirmativas e podem gerar alguma estigmatização, né? Então, muito importante que esses resultados sejam mostrados. Muito obrigado, professora. Olha só, antes de passar a palavra para o Alexandre, só vou colocar aqui para a Ruth e para a Helena, olha, Daniela Rodrigues, SOS Corpo, para elas já irem pensando na resposta, olha, gostaria que Ruth e Helena possam explorar um pouco mais essa questão do enfrentamento dentro dos nossos próprios movimentos e organizações do patriarcado estruturado politicamente na postura dos nossos companheiros de luta. Esse, para mim, é um desafio imenso e impacta na nossa capacidade organizativa enquanto sociedade civil hoje. Então, para deixar aqui já para Helena e Ruth, então passo a palavra para o Alexandre e depois para Maria Cristina. Então, bom dia a todos e a todas. Vocês me escutam? Perfeitamente, Alexandre. Tudo bem? Primeiro, queria manifestar minha alegria por esse momento do resultado dessa pesquisa. Eu sou Alexandre Pires, atualmente estou como diretor do Departamento de Combate à Desertificação no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e na época dessa pesquisa eu estava na coordenação do Centro Sabiá, né, nessa posição que a Maria assume hoje, e como companheiro de Rafael, como marido de Rafael, nós passamos esse período, né, da pesquisa trocando muita informação e muitas ideias, né, de como montar o questionário, de como chegar ao máximo possível de pessoas, né, pensando exatamente nessa possibilidade de ter os resultados que a gente tem hoje, e que o que me deixa extremamente feliz em escutar Helena, né, trazendo um pouco essa perspectiva de quem participou da pesquisa e da condição em que ela se encontrava naquele momento e o que é que como ela se enxerga hoje. E agradecer também a Ruth por essas palavras extremamente marcantes de como é que a gente deve enxergar esse mundo. Então, como um sujeito LGBT e ocupando nesse momento um lugar que é um lugar de gestor de política pública, eu acho que essas pesquisas elas acabam, e essa pesquisa de forma muito direta, ela acaba ajudando a gente, subsidiando a gente a pensar como é que hoje, nessa posição em que eu estou, de diretor de combate à desertificação, a desertificação como um processo resultado das mudanças climáticas e da ação humana, desse desenvolvimento que a Ruth traz, né, dessa coisa de como o agro enxerga, e como esse rural é construído, e como é que a população LGBT, a população camponesa, se vê nesse território, nesse contexto todo, e entendendo o processo de desertificação e de impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas, inclusive das populações LGBTQIA+, então, para mim, eu enxergo os resultados da pesquisa como um grande desafio de pensar também sobre a ótica climática, sobre a ótica ambiental e, obviamente, a ótica de quem vem do campo, como a gente pode formular estratégias e iniciativas que contemplem e que ajudem essa população do campo a atuar, a ter a oportunidade ou as oportunidades, assim como qualquer outro cidadão ou cidadã que mora nesse território, que mora nesse nosso país. Claro que eu acho que, para além de pensar em políticas mais amplas, é preciso também pensar em políticas de reparação. E eu acho que esse é uma perspectiva muito importante a gente levar em consideração na formulação das políticas, também nesse espaço aqui do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nós estamos na Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, onde essa agenda é uma agenda que tem um lugar de atenção muito especial por parte do Ministério do Meio Ambiente. Mas é isso, manifestar para vocês um pouco essa perspectiva, parabenizar Rafael
pelo resultado da pesquisa, parabenizar o Centro Sabiá, o CETRA e o IFRN por terem, vamos dizer assim, encampado, né, esse desafio, e eu acho que está sendo um resultado muito positivo. A gente precisa fazer com que essa pesquisa ganhe o mundo, e, obviamente, gere outras pesquisas com mais amplitude, com qualificação, para poder a gente também assegurar a continuidade desses processos. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Alexandre, a gente que agradece. Obrigado também por trazer também essa dupla perspectiva sua, né, como sociedade civil e como gestor governamental. Isso é muito, muito importante. Na sequência, Maria Cristina. Oi, gente. Primeiro, agradecer aí as apresentações e as falas, muito potente, muito bacana. Tá? E Rafa, dedicado aí nessa pesquisa, e Ruth e Helena. Muito bom ouvir vocês. Então, o que eu queria destacar aqui na minha fala é a importância dessa pesquisa para as organizações do campo agroecológico, né? E aí destacar aí as ONGs como o CETRA e o Centro Sabiá. As nossas organizações, elas estão em diversos espaços de incidência, né? E aí eu entendo que essa pesquisa, ela traz um conjunto de elementos para a gente qualificar essa nossa incidência política, né? Acho que está muito presente no nosso discurso, sem feminino na agroecologia, sem LGBT, com LGBTfobia, não há agroecologia, mas a gente precisa efetivamente qualificar isso e qualificar isso nos espaços, né? Onde essas organizações do campo agroecológico estão. A gente está muito na luta aí por acesso às políticas públicas, né? E como traz a pesquisa e como bem destacou a Helena, você tem 90% dessa população sem acesso à política pública para a agricultura familiar, mas dos trans entrevistados, 30% são agricultores, né? Da população cis LGBT entrevistada, mais de 20% são agricultores e não acessam essas políticas, né? Então, a pesquisa traz esses dados, né, quantitativos muito, né, qualificados para você melhorar e efetivamente ter uma ação, a gente pode dizer, mais concreta com relação a isso. Isso está, né, na fala de quem está lá, das lideranças, né, do movimento agroecológico dentro desses espaços. Então, acho que é uma contribuição muito bacana aí que a pesquisa, o IFTE, etc., e o Sabiá estão trazendo, né, para esse debate. E vejo como até vamos dizer, uma missão, né, das nossas organizações, né, do campo agroecológico, de estar levando isso para as redes onde a gente está também, não só para esses espaços de incidência, mas para a ASA, para a ANA, para a Rede Ater Nordeste. Eu acho que a gente tem essa missão de levar isso, né, de trazer e de fazer o debate dessa pesquisa nesses espaços também. É isso, gente. Obrigada. Muito bom aqui o debate e o seminário. Obrigado, Maria. Vou passar agora para Érica Janaína. Bom dia a todas e todos. Queria, primeiramente, ressaltar e agradecer, né, pela a importância dessa pesquisa, muito produtiva, assim, para a gente começar a pensar em políticas públicas, né, para assistir a população LGBT. E aí eu queria também compartilhar, eu fiz a minha monografia sobre como mulheres jovens camponesas lidam com corpo e sexualidade, né, mulheres rurais. E aí eu tive justamente, a princípio eu queria fazer com apenas mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, né? Mas aí eu tive essa limitação de encontrar essas pessoas, que foi limitado no município de São Bento do Una, e aí eu tive justamente essa dificuldade por essa invisibilidade que a gente tem das pessoas LGBTs no campo, né? Então, mas a pesquisa mostrou, né, com as poucas pessoas que eu consegui, essa dificuldade dessas mulheres jovens expressar sua sexualidade no meio rural devido ao preconceito, tanto da família quanto da comunidade, né? Então, essa pesquisa feita agora, ela vem muito a acrescentar, e eu queria só parabenizar a todos pelo esse trabalho e
abre um leque agora para a gente, né, que tem tanta dificuldade de encontrar, inclusive, estudos relacionados, né, a sexualidade dos jovens LGBTs camponeses, né. É isso, muito obrigada. Érica, obrigado por essa dupla também inserção como pesquisador e também como jovem. Vou passar agora para o João Lucas. João, tem a palavra. Oi, pessoal, bom dia mais uma vez. Rafael, parabéns pela pesquisa. Ruth e Helena, pelas falas, muito bonito também. Ver essa pesquisa, né, ver os resultados, uma pesquisa que vem de longe já, né, 2022 para cá, uma grande jornada. E a minha pergunta é, inclusive, sobre isso. Gostei muito dessa última fala agora também, porque ela vai muito de encontro a isso, né, política. O que a gente fala aqui é bem político. E, Rafael, a gente sabe da dificuldade, né, de criar pesquisa no Brasil. Vivemos ainda em 2022, o ano que, inclusive, eu te entrevistei para o Centro Sabiá, né? Eu estou na comunicação do Sabiá, um apagão de dados no Brasil, um momento difícil de desligamento de vários órgãos diferentes para fazer pesquisa, para poder levantar dados, e hoje estamos aqui, 2025, passado esse tempo todo, passado o governo Bolsonaro, agora com o governo Lula, e eu queria já lhe perguntar em relação às respostas que vieram também, se durante essa pesquisa deu para ver alguma mudança no comportamento, nas respostas que chegavam na pesquisa. É isso. Parabéns, viu? Super pesquisa. João, obrigado. Encerrando aqui as participações da plateia, agradeço aí o uso excelente do tempo. Michele Benevides. Bem, gente, bom dia. Eu sou Michele Meira, eu sou secretária da Diversidade aqui do Estado do Ceará. Eu queria me apresentar, parabenizar aí as falas da Ruth, minha querida, sempre na luta, e a todos e a todas que fizeram aí a pesquisa. Vim aqui mais para parabenizar e agradecer mesmo, porque a gente que faz a política pública, conhecer cada vez mais, né? E a gente que faz a política pública, a gente precisa realmente de dados. A Secretaria do Estado do Ceará é a única secretaria de diversidade do país, né? Nós temos a CIMI como secretária nacional, e aqui o governo do Estado do Ceará, nosso governador Elmano, logo quando foi criada a Secretaria Nacional, criou a Secretaria de Estado, como criou a Juventude, como criou a Secretaria de Povos Indígenas, a Secretaria de Igualdade Racial, criou também a Secretaria da Diversidade, da qual eu estou na frente da pasta, e eu acho fundamental a gente ter também pesquisa. Eu fiquei sabendo, eu fiz questão de entrar, de participar, de ouvir vocês, e estou aqui pegando esses dados, e também eu tenho maior vontade da gente fazer um repositório de pesquisas para o estado do Ceará, para pesquisas do Nordeste, que a gente possa também, porque eu vejo que tem muita coisa sendo feita, e a gente não consegue ter essas colaborações de vocês todas com a gente, para que a gente possa transformar isso em cada vez mais em políticas públicas assertivas. A gente tem feito um painel de monitoramento LGBT+, com a Secretaria de Segurança Pública. A gente pensa muito na questão da violência, na inserção. Acho que o que foi colocado pela Helena, que a questão de estar no campo, a gente acho que apoiou esse evento que houve na Via Costeira, através aí, acho que foi de um ônibus, pediram para a gente o apoio, a gente tá junto, a Secretaria está à disposição de ajudar ainda mais. Agora mesmo a gente apoiou, por meio do edital, um evento com os jovens do MST, Juventude LGBT do MST. Então, a gente tem ido também, querendo ir ainda mais na interiorização da política, mas pensando também que os territórios, a gente precisa entender e ouvir ainda mais. E eu só tenho a agradecer para quem fez a pesquisa e dizer que estou à disposição de também que apresentar agora, dia 27, agora nós vamos ter um conselho estadual LGBT+, se vocês quiserem, eu como presidente do conselho estadual, fazer essa apresentação dessa pesquisa para a gente, eu abro essa pauta para que vocês também possam apresentar para a gente aí no conselho, para que essa pesquisa também seja difundida cada vez mais, e a gente tem conselheiros e conselheiras que também são de municípios do interior do estado, que possam também se ver nessa pesquisa, e também cada vez mais a gente também fortalecer e politizar ainda mais, e ter vocês com a gente, levando a nossa, ainda mais essa pesquisa, e também
levando para a gente essas informações que a gente possa acertar na nossa ação política, sabendo que ainda é um desafio. Estamos construindo a política pública nacional, estadual e nacional, então estamos juntos. Né? Muito obrigada, gente. Valeu e parabéns. Michele, muito obrigado. Então, a gente passa agora para as considerações finais dos nossos palestrantes aqui, que nos brindaram aí com essas falas maravilhosas. Também é um momento para eles poderem reagir às falas da plateia. Então, eu vou passar na sequência para a Helena, depois para a Ruth, e o Rafael faz o fechamento. Helena está por aí, eu vi que ela estava na escola. Ah, tá. Pronto, já estou aqui na Pronto. minha boa rede, acabei de chegar. Pronto, minha gente. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço, né, de estar colocando aqui tanto um pouco da percepção sobre essa pesquisa tão importante, que eu acho que precisa ter continuidade, né? Já enviei aqui para todos os coletivos que a gente participa aqui, para inclusive gerar também ciência, gerar também projetos de pesquisa sobre, né, esses dados, que é importantíssimo também. E falar também um pouco da gente, né? De onde a gente vem, né? Desses territórios que a gente vem, é muito importante. Aí acho que a companheira colocou sobre essa questão, né? De se aprofundar também com relação a essa questão de como é esse embate, né? Porque, querendo ou não, é um embate com essa questão de, muitas vezes, com os nossos próprios companheiros. Acho que um dos primeiros golpes que a gente leva aí nesse processo todo, né, é perceber o quanto, após a gente se colocar nesse lugar, né, porque o nosso corpo, ele é político, a nossa sexualidade, querendo ou não, ela é política nesses espaços, então, a gente sentir ali dos nossos próprios companheiros que antes, né, minimamente nos respeitavam, um boicote, assim, porque o patriarcado, ele tem seu pacto, né, isso é fato. Em todos os locais. Aí, assim, a gente sente, não só na comunidade, no momento em que se sai de casa em casa para impedir participações em reuniões, que a gente articula, então a gente sente isso muito forte. E até as pessoas entenderem que a gente está ali para fazer a defesa de um território, né, para todo mundo. Acontece essa questão, dentro da própria comunidade tem essa disputa política, né? E aí a gente precisa fazer todo um jogo de cintura, porque a gente precisa também dessas pessoas junto, mas aí eu acho que é essa ideia mesmo de... a Ruth colocou uma coisa muito importante, né? Eu não quero ser só aquela pessoa que está na comunidade, que está no território, pautando a questão, a vida, né? Os direitos LGBTQIAPN+. Mas a gente tem esse compromisso de, em todos os espaços que a gente está, interseccionar essa luta, né? Essas lutas, esses enfrentamentos, Então, assim, isso por si só já faz com que a gente tenha vários enfrentamentos dentro do território, né? E várias quebras, né? E aí, a partir desse momento, a gente sente não só dentro da comunidade, mas também em diversos outros espaços, né? A gente sente aquele esfriamento, aquele boicote, porque eu também participo de vários movimentos externos, inclusive um dos meus espaços de formação foi o MST, onde, como bem a companheira falou, essa discussão específica ela chegou muito tardiamente, né? Mas que bom que chegou, e chegou assim também com muita atenção, mas até há pouco tempo, dentro do próprio movimento, dos próprios movimentos, a gente sentia, né, muito forte essa presença do patriarcado, do machismo, ainda tão presente, mas que hoje, graças a essa discussão, a gente também avança, né, nessas questões. Então, eu acho que um dos golpes é sentir, né, como nossos próprios companheiros nos boicotam nesse processo, mas é dizer que a gente está aqui também, para não dizer que não falei das flores, né? Estamos aqui, esse enfrentamento, ele gera muitos frutos, né? A gente tem esse desafio mesmo no conflito das ideias, estar caminhando com os mais velhos, as mais velhas, né? Nesse processo de construir coisas tão bonitas dentro desse campo, mas também a gente se fortalece muito nos mais novos, nos que estão chegando, e pessoas que, inclusive, se sentem seguras dentro do território para viver dentro do território da forma que são, graças a essa luta, a esse caminho que a gente abriu. Então, isso também é muito importante ser falado, né? Então, mas é dizer que a gente consegue articular esse povo, né? Esse povo novo que está chegando aí com toda a segurança para viver, com toda a força para fazer incidência política, mas a gente não consegue ir muito longe na questão da geração de renda,
e é um dos nossos gargalos que, mais uma vez, eu bato na tecla, né? E que essa pesquisa, ela sirva também para impulsionar essa elaboração, mais uma vez, colocar aqui, porque é um dos grandes desafios que a gente vai realmente parar e pensar e pautar, né? A partir de agora, as organizações, porque acho que não dá, gente, para a gente fazer essa pauta, falar da agroecologia sem interseccionar tudo isso, todas essas questões, né? A agroecologia é todas essas questões que são colocadas, né? Não é só a agricultura familiar pela agricultura familiar, mas é contextualizar todas as nossas pautas, né? Inclusive colocar a questão da liberdade sexual, da liberdade de gênero, nessa pauta também tão importante. Então, é agradecer mesmo aí por esse espaço e dizer que essa discussão ela continue, né? Pontuar a importância da presença da Secretaria aqui do Estado do Ceará, é tão importante nesse processo. Estamos aí construindo não só essa movimentação na zona costeira, mas incidindo dentro dos conselhos para levar essa discussão da diversidade adiante, né? E dizer que não se faz movimento de diversidade só em zona urbana, né? A gente está aqui na zona rural também pautando, e, como a companheira falou, de uma forma muito legítima, né? Porque a gente não precisou sair dos nossos espaços, das nossas incidências para fazer essa discussão, né? A gente está fazendo dentro delas, entendendo que a gente tem o sagrado direito de residir nos nossos territórios, né, da forma como somos, e pautando essas questões para que a gente, mais uma vez, não só resista, mas exista, e não exista de qualquer jeito, exista de forma digna, viva com dignidade. E para isso a gente precisa colocar essa pauta das políticas públicas na roda. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Helena. Muito obrigado. Passar agora para Ruth, por favor. Eu quero mais agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, em alguma medida, né, a colega também já um pouco respondeu no que se refere às organizações, né? Tá aí, eu acho que tem uma série de questões. Muitas vezes, inclusive, eu entendo que está no âmbito das lideranças, muitas vezes a resistência, né, o mesmo preconceito. Eu digo isso porque eu estou desde os 13 anos no MST e muita coisa, né, o contato direto com o trabalhador e com a trabalhadora lá na ponta, ele é muito diferente, sabe, assim, não estou dizendo que não tem preconceito, não tem, eu acho que tem preconceito, obviamente, né, mas eu acho que muitas vezes está muito mais a resistência no âmbito das lideranças ali do que muitas vezes nos trabalhadores na ponta, né, eu que atuei como educadora no MST, coordenei o setor da educação, então circulei muito em territórios, por exemplo, então eu acho que às vezes a resistência está também ali no âmbito das lideranças, que é aquela galera que nós temos que trazer para ser aliado mesmo à nossa causa, porque muitas lideranças, elas são referência para os trabalhadores e as trabalhadoras, então acho que tem resistência, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem uma potencialidade aí, como eu disse na minha fala, que precisa ser trabalhada, que tem um diferencial em relação as experiências urbanas, né? E eu acho que o primeiro diferencial é que a gente já surge numa organização coletiva, e por surgir numa organização coletiva, né, permite com que a gente possa ir refazendo, e foi isso que nós fizemos no MST, nós aprendemos que o MST, a base é a ocupação. Então, o que foi que fez as LGBTs? Nós ocupamos o próprio MST com esse debate, nós não saímos do MST para fazer isso. E, no mais, eu acho que é isso, eu acho que são dados importantes, que eles precisam ser de fato, né, como disse a Michele, aí não existe política pública sem dado, então acho que aí mostra uma realidade importante sobre as LGBTs no campo do Nordeste brasileiro, e agradeço mais uma vez por estar nesse espaço aqui também de troca, de intercâmbio, e é isso, que outras, né, que possamos seguir aí investigando cada vez mais e pesquisando essa realidade e a vivência das pessoas LGBT no campo, sobretudo para a gente também ir para um espaço de memória, né? Que outras pesquisas elas possam identificar não mais o que se identificou, né? Que daqui a 10 anos a realidade ela possa ser diferente, sobretudo da gente pensar que olhar para o campo como esse lugar de vida também das pessoas LGBTs. Eu acho que aos poucos nós estamos construindo isso, mas eu espero que nos próximos, daqui a 10 anos, outras pesquisas possam vir e indicar que são outros dados, né? Dados que apontam que o campo é um dos espaços com maior qualidade de vida para as pessoas LGBTs, por exemplo. Maravilha, Ruth, muito obrigado. E agora, para fazer o fechamento, passo para o Rafael. Valeu, Luiz. Eu vou falar rapidinho.
vou começar pela questão do João, né? Enfim, João, ele perguntou, se eu entendi a questão, né, com a mudança de contexto político, de governo, né, se houve mudança nas respostas. Não sei se foi exatamente isso, João, mas a gente não só colheu resposta lá em 2022. Tá? A gente não continuou colhendo, então a gente fechou o questionário. Tá? Mas para falar que o seguinte, que de fato tem um apagão de dados, né, que é histórico, que a gente tenta furar a bolha, por isso que eu gostaria de saudar mais uma vez a pesquisa da professora Cristiana, né, que é um esforço muito importante de pesquisa ali, a partir da Pesquisa Nacional de Saúde, né, mas o que eu sinto que a gente faz muito de forma indireta, pesquisa, acho que a Pesquisa Nacional de Saúde talvez seja mais direta aí das perguntas, né, mas é sempre relacionada com uma outra pesquisa, como a de saúde, né, então, de fato, precisa da gente fazer uma pesquisa mais ampla e mais específica ao público LGBTQIA+, seja rural, seja urbano. Né? Quando se fala em urbano, tem mais pesquisa, e quando fala em rural, ainda menos. Né? Tem poucas pesquisas. Mas eu gostaria de falar, por último, o seguinte, eu estava ouvindo, né, os depoimentos e as falas. Eu acho que hoje a gente tem um rural, né, que é muito mais contraditório, né, que é o atraso e o que é inovador está se encontrando, né, o que é conservador, o que é progressista, né, enfim, é um rural muito mais fluido, tá? E eu acho que a questão da internet permite isso, ainda que tenha muito problema de acesso à internet. Uma das pessoas que foi pesquisada, Ferreira Lima, que ia participar, não participou por conta da internet, né? Mas mesmo assim, eu acho que a internet possibilita a conexão, né, a formação de solidariedade, de formas de sobrevivência e de existência, né? Mas ainda falta a gente chegar, né, naquela pessoa que não tem internet, naquela pessoa que está numa região ou numa parte do Nordeste ainda mais atrasada, né, que tem dificuldade de ler, de escrever, né, que tem dificuldade de, às vezes tem um celular, mas não sabe digitar corretamente um forms. Enfim, são vários desafios aí que a gente tem para conseguir gerar novos dados, né? Seria interessante fazer uma outra pesquisa hoje, porque, né, com o início do governo Lula 3, a insegurança alimentar baixou bastante, né, principalmente a grave, diminuiu muito, significativamente. Aí seria interessante ver como está essa questão hoje, né, para a população LGBTQIA+ rural, e pensar nessa divisão entre pessoas transexuais e não transexuais. Mas é o desafio que a gente tem pela frente, eu acho que cobrar, né, agora que a gente está também, algumas pessoas aqui do governo, a gente conseguir cobrar para que outras pesquisas e mais informações, e principalmente resultado, né, que esses números consigam se transformar em políticas, em ações, né, seja do governo, seja da sociedade civil. Né? Então, agradecer muito todo mundo que veio, e gratidão pelas organizações, os movimentos e todos os sujeitos que participaram e ajudaram a construir essa pesquisa. Obrigado, gente. Um beijo. Obrigado, Rafael. Queria aqui passar para Maria ou para Neila, em nome do CETRA, do Sabiá, para fazerem aqui a saudação final para todos. E, novamente, em nome dos organizadores aqui desse seminário, agradecer a participação, todo mundo ficando até o final, uma manhã de terça-feira. Acho que foi muito inspirador e produtivo para todos nós. Obrigado para todos os participantes. Eu esqueci de agradecer ao Luiz e ao FIDA por todo o apoio, e ao Luiz pela mediação. Acho que foi muito importante para a visibilidade da pesquisa, né,
o FIDA se somar com a gente. Obrigado, Rafael. Então, podemos encerrar, então? Podemos. Gente, obrigado. O site, a gente está gravando, né? Então, vai ficar disponível nas redes sociais do Cetra e do Sabiá, e esperamos revê-los em outras próximas discussões tão boas como essa. Tá? Um bom dia a todos, todas e todes, e um ótimo almoço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada.